Então, na verdade, a gente tem patrimônio tombado e patrimônio que pode vir a ser tombado. Isso é muito importante saber, exato. Tem uma diferença, né? Qual que é tombado e que não é. Tombado é porque ele caiu ou porque ele... Madeira! Tem uma preocupação em relação a isso, interessante a sua pergunta, porque as pessoas, elas fazem mesmo essa confusão, né? E ficam com tanto medo do tombamento que o negócio chega a tombar literalmente. Não mexe em nada, né? É isso aí, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais um Pod Tour, beleza? Agora aqui, nada mais, nada menos, chamamos uma pessoa muito do que especial, querida do nosso coração, Fátima! Uhul! Beleza, Fátima. É isso aí, Fátima. Seja bem-vinda. E com Fátima aqui, Márcio... Tem que cantar o hino do Corinthians, né? O campeão dos campeões! Vai, Corinthians! Vai, Homenagem ao Guigo. Ok, não fica triste não, porque eu faço aniversário no dia do aniversário do seu time. Ah lá, pronto. Bom, Aliás, tá chegando o dia. Já tá chegando o grande dia. aqui, então eu vou pegar um tira só café. isso aí, rapaz. Guarda isso aí. Acabou, já. Tá. Obrigado, Fátima. Valeu, hein? Tchau. Pô, mano, cadê o café? Ninguém vai me servir um café. Já vou servir já, Guigo. Vamos lá. Quer uma nema ou você quer uma... Falando nisso, Guigo, você aí, toda seu aí. Seja bem-vindo aí mais uma vez com nós aí. Quer falar alguma coisa pra galera enquanto eu vou servindo o seu café? Ô, vida plena, gratidão total, imensa, fazer parte deste evento, deste podcast maravilhoso que a gente está fazendo aqui. Praticamente um evento, juntar essa galera aqui, né? Junto, que é só resenha pura. E a Fátima, que É isso aí. foi minha professora, a gente vai entrar em detalhes Vai, disso, com certeza. Puxa a orelha. Me passou muitas experiências, Com muitas certeza. histórias e com certeza vocês vão aproveitar também. Agradeço aí, Thiagão, pela apresentação. Tamo junto. Isso aí. Toca o pau. Boa, Guigo. Boas-vindas do Guigo. Agora, boas-vindas do Márcio, nosso corintiano eterno do Vila Nova. Vai, Corinthians! É isso aí, também é um prazer estar aqui com a Fátima, que eu tanto consulto ao longo do ano, há uns 10 anos já, qualquer coisinha, dúvida que eu tenho em relação ao Sempre. Felipe, eu mando mensagem para Ela a Fátima. salva nós. Tá lá a Fátima me respondendo e dando auxílio a respeito da história de Peruíbe, a cultura. Então é um prazer estar aqui com a Fátima, corintiana, igual eu, igual o Guigo, igual o Thiago. E é isso aí, Thiago. Vamos Boa. tocar o barco, mais um Pod Tour. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, queria agradecer aqui a Escola Otoniel Junqueira por esse espaço aqui que a gente está gravando, né? Lembrando da escola que a gente, todos aqui estudaram, né? Em épocas diferentes, mas temos um carinho muito grande para essa escola. E falar das transformações que ela teve, né? Que passou. Falar com o Márcio a respeito até aí do que ele sente tá hoje trabalhando na escola, né? Antes ele estudou, agora ele está trabalhando na escola. Agradecer também ao professor Ricardo por esse espaço aqui. E nada mais, nada menos, estamos aqui com Fátima Cristina Pires. Vamos lá, galera. Formada em licenciatura e bacharelado em História, especializada em Patrimônio Histórico e mestre em Educação. Todos esses cursos lá concluídos na Unisantos. Ministrou aulas em faculdades aqui na nossa região como Praia Grande, Registro, Peruíbe e Itanhaém, com matérias na área de humanas em vários cursos. Funcionária pública há quase 30 anos, tá para pendurar chuteira, né? Já? Em 2021, passou a ser responsável pelo Museu Conceição Itanhaém e do Gabinete de Leitura José Rosé. Pesquisas históricas e de questões do patrimônio e culturas tradicionais da nossa região do Litoral Sul Paulista. Ministra em palestras em vários segmentos e com diversos temas, principalmente voltado na história regional, patrimônio e cultura. Assim como escreve artigos com essa temática para os jornais da nossa região. Exerce curadoria para alguns artistas da região e escreve poesias, contos e outros estilos literários desde a sua infância. É isso aí. Em 2016, lançou o seu primeiro livro infanto-juvenil, Ariú. E lógico, Caiçara da Gema, corintiana e herança de coração, e um Vai Corinthians, estamos com ela, Fátima Cristina Pires. Tudo isso, Fátima, bom dia desse igual. Caramba, tive que até respirar, hein? Meu senhor!
Pois o quê? Se tivesse a cola, não tinha como decorar. Não, é que eu tentei desde ontem, fiquei relendo, não dá. Não dá, cara, é muito corrido. Então vou pôr mais umas coisinhas aí. Bora lá. Ela deu uma diminuída, né? Com toda a humildade, Fátima. Muito gratificante estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com os três aqui, meus três pupilos, né? Que trabalharam comigo em diferentes épocas. O Gui foi um dos últimos que trabalhou comigo, o Márcio trabalhou comigo também, mas o Thiagão trabalhou comigo um tempão. E a gente fez um trabalho muito legal na questão do patrimônio do turismo nas ruínas da Barabebê durante, acho que uns 6 anos, né? Foi muito interessante, muito gratificante. Então, só tenho que agradecer a alegria de estar com todos aqui. O Márcio, eu gosto muito de conversar quando ele tem dúvida. Eu também tenho muitas dúvidas, às vezes pergunto a ele. O Gui também vira e mexe, a gente também está se falando. Então, acho que isso é muito importante. E eu fico muito feliz de estar aqui justamente no dia 1º de agosto, mês esse dedicado ao patrimônio. O mês de agosto é do patrimônio, dia 19 de agosto é o dia do patrimônio. Então, vários lugares a gente tem a Semana de Patrimônio. A gente está fazendo a Semana de Patrimônio lá em Itanhaém, vai ter. A gente já vai começar uma exposição nova, falando de patrimônio, Memória Caiçara, que vai até em outubro, porque em outubro a gente vai fazer um evento bastante interessante em relação a esse tema. Eu também quero mostrar aqui, ó, os pais do ISFAM, né? A gente tem aqui Mário de Andrade, a gente pensa que Mário de Andrade é apenas um escritor, tal. Ele é um dos fundadores do ISFAM, hoje IFAM, Instituto Patrimônio Histórico Nacional. E a gente tem aqui o Rodrigo, também de Andrade, que por conta do aniversário dele, dia 19 de agosto, quase um virginiano, que nem eu, é dia do patrimônio por conta do aniversário dele. Aqui a gente tem as cartas dos dois, esse livro fala das cartas dos dois, né, que eles foram trocando. A gente sabe que Mário de Andrade também foi o primeiro diretor de cultura do Brasil, o primeiro diretor de cultura em São Paulo. Ele era muito preocupado com isso. Então é interessante que a gente vê ao longo desse livro, né, já que o tema que os meninos me convidaram para justamente falar de patrimônio, com certeza. A gente vê o tema, né, o interesse do Rodrigo pelo patrimônio material, as construções, as casas, e o interesse, o amor de Mário de Andrade pelo patrimônio imaterial. As cantigas, os fazeres, as comidas, as histórias. E os dois a gente pode considerar, né, esse núcleo que nasceu, o IFAM, ele criado em 1937, apesar da gente estar numa das piores legislações de 37, que foi do Estado Novo com Getúlio Vargas, mas a gente tem também um dos melhores momentos para o nascimento do patrimônio histórico, né? Então, o Rodrigo também era funcionário público, só que trabalhava na capital, na época, Rio de Janeiro, e o Mário em São Paulo, né? Depois esse livro ele retrata as cartas desde a década de 20, e aí até 45, 54, né? Que foi quando Mário de Andrade veio a falecer. E aí, Mário de Andrade tem uma riqueza muito grande em cartas. Então, não só para ele, como para Manuel Bandeira, para o Carlos Drummond de Andrade, para vários que quando ele morreu, ele ficou proibido de essas cartas serem lançadas só depois de 50 anos da morte dele, né? Então, depois, que já fez 50 e poucos anos, já quase 60, aí são lançados vários livros. E esse aqui, quando eu vi na livraria, eu falei, nossa, esse tem que ser meu, porque com certeza. Os dois aqui do patrimônio, né? Quando eu vi, eu falei, nossa, né? E aí, quando na leitura, ele tem bastante... Ele é muito rico em fotos, né? Sobre patrimônio, eu acho que é muito interessante, não só a questão do patrimônio material e imaterial, e a nossa região é uma região riquíssima em patrimônio material e imaterial. Bom, é isso. Com certeza. Fica a dica de leitura aí. Fica a dica, e como eu gosto muito de Peruíbe, né, e também nascido em agosto, né, dia 15, então tem o Mário, o Rodrigo e o Guigo também, que é um patrimônio esotérico de Peruíbe aí, galera. Tá, só pra vocês. Fica a dica do tombamento aí, né? Fica atento, quando é Fati, fã, fica atento. Bora. Mas é isso aí, Márcio. Queria falar alguma coisa aí pra Fátima, hein? Não, só o diretor falou no ponto aqui pra frisar a questão esse diretor. Como o Sr. Toniel não cedeu o espaço, tá aqui, foi aluno daqui e quiser fazer uma visita. A escola mudou bastante, a gente se surpreendeu, né? Os meninos que vieram aqui. Hoje a gente tem elevador, tem sala de leitura, sala de livros, sala maker. Sala maker, sabe o que é sala maker?
Sala Maker? É de maquiagem? Provavelmente. Quase. E esse laboratório também. Então a escola... O próprio estúdio, né, Marcos? Tem o estúdio da rádio também, tem elevador. Então quem conheceu o Otoniel antigo, até que dividiu o espaço com o portal, quiser fazer uma visita, agenda com a escola. Eu só quero falar, já que a gente está falando de patrimônio tem muito a ver com memória afetiva. Eu sou das primeiras turmas do Otoniel. O Otoniel ele foi fundado em 1978. E eu estudava no Calil. Eu fiz o primeiro e o segundo ano no Calil. Aí a gente recebeu quem morava da linha pra cá e da linha pra lá. Então quem morava da linha pra lá ia continuar no Calil e no Carmo Miranda, principalmente o Calil. E quem morava pra cá vinha pro EPG 1, que era o nome aqui, porque o Otoniel na época, o professor Otoniel, ele dava aula aqui. E depois, ele veio um pouquinho depois, eu acredito, em 80 e alguma coisinha. E aí a gente tem depois o EPG2, que é onde foi o fórum durante muito tempo, onde foi uma antiga escola de Peruíbe, né, porque já era... E depois se levantaram, foi o fórum, e lá foi o EPG2, e agora acho que estão fazendo o departamento pessoal, aquela coisa assim, que é ali em frente ao centro de convenções. Sim. Exato. Então aqui é desde 78. Olha lá. Era PG1 naquela época? PG1, tinha uma gaivotinha. Um pouquinho, passou não. Esse símbolo da gaivota. Não, já esse símbolo da gaivota já é depois. O primeiro símbolo do EPG era um arco-íris. Ah, que bacana. Olha lá, você não sabia. Caramba, Era um arco-íris. Curiosidade, vocês estão vendo, rapaziada, que aqui vai ter aí depois conteúdo, E se história... alguém tiver guardado essa camisa da escola do arco-íris ou do solzinho, por favor, entre em contato com a gente. Pra gente postar essa lembrança, isso, né? Postar essa lembrança. Massa. E aí quando eu entrei aqui, entrei na 3ª série. E eu fiquei aqui até o 6º, 7º, 8º. Bacana. Olha só, estudou bem, né? E é isso aí. Então vamos lá. Só um detalhe, aqui ao lado tem a rua Tucuruvi, pessoal aqui, tem um pessoal que morava aqui do Vila Nova, inclusive minha família, que veio da Jureia, eles contavam que o único acesso que tinha pela praia, que a gente tem o canal Ubatuba aqui, era pela rua Tucuruvi, eram umas tábuas que eles colocaram para passar para a praia. Então o pessoal que morava lá onde antigamente era o Vila Nova vinha até a Tucuruvi para poder passar para a praia, porque o único acesso era por aqui, para atravessar o canalzinho Ubatuba, onde eles pegavam peixe, inclusive lavavam roupa. E outra curiosidade, lá. Tucuruvi tem esse nome porque um grupo desse bairro em São Paulo veio com pronunciamento aqui. Tucuruvi em tupi quer dizer grilo. Grilo? Grilo verde. Isso que acontece a história da rua Alfredo Gomes, no Tonel, pra gente? Do Alfredo Gomes a gente... mas acho que você conta melhor que eu. Você pesquisou, mas quem é um esportista. Isso. E quem deu esse nome, sugeriu esse nome foi o Pedro Sabino, que a casa dele inclusive é aqui na frente. Mas pode contar aí do maratonista aí, conta aí pra nós. Vai lá, Marcos. A gente pesquisou, o Alfredo Gomes foi o primeiro vencedor da São Silvestre na época em que ela era somente com brasileiros. E então, e depois, posteriormente, eu fiquei sabendo que o Miguel Muniz, que mora nessa rua também, ele fazia uma corrida nesse trecho aqui, então talvez tenha alguma ligação, eu não pesquisei para ver se tem alguma ligação do Miguel com o Alfredo Gomes, mas é mais uma curiosidade a respeito do nome. Quem sugeriu foi o Pedro Sabino. Então por isso que eu disse. Quando foi vereador. Inclusive tem até uma rua também, Pedro Sabino. Lá no AS. Lá no AS, lá, né? Do lado do Joaquim Aduval, que é o Quinzinho, que foi meu padrinho, inclusive. Pertinho. Os amigos do meu pai estão tudo com o nome na rua. Tá lá. Só pra que o diretor ele também deu um salve aqui no começo, falou pra eu me acordar e falar um pouco também. Eu queria comentar uma curiosidade, né? Já que todo mundo tá contando curiosidade, não vou ficar fora. Eu também estudei no Calil, né? E aqui no Otoniel. E me surpreendi, né? Porque naquela época que eu estudei aqui no Otoniel, não tinha elevador. O que elevava era a nossa dor, né? Porque tinha salve, a galera tinha guerras, enfim. Então o que elevava era a dor pessoal física. Hoje a escola está muito bem estruturada, muito bonita, com esse estúdio maravilhoso que nós estamos aqui. Então quero agradecer o pessoal. Quero agradecer também o Enzo, que assistiu nosso último episódio, comentou, deixou um comentário, o professor Enzo. Um abraço pra você. Enzo, um abração. E eu não sabia, fui descobrir muito tempo depois que eu conhecia o Thiago e a Fátima de outros tempos, do tempo que eu estudava no Calil. Porque antigamente, a gente vai entrar mais sobre esse assunto, tinha a visitação das escolas nas ruínas da Barebebê,
E quando eu era uma simples criancinha, O Thiago tá falando que a gente eu fui lá visitar lado e eles... pessoal, assim. O Thiago foi meu guia e a Fátima minha professora de história na época. Bom, vamos se aprofundar. Beleza. Toca o barco, Fechou. né, Thiago? Então vamos lá. Bora lá. Bom, como estamos falando de histórias aqui, né? Toda a curiosidade da nossa cidade de Peruíbe, que também, né? Uma origem indígena, né? Vem do Rio do Cação ou Cação Bravo, né? Então, eu queria saber de você, Fátima. Quais são os patrimônios históricos que a nossa cidade aqui, da eterna juventude, tem e que você poderia, assim, resumir para essa galera aí? Então, na verdade, a gente tem patrimônio tombado e patrimônio que pode vir a ser tombado. Isso é muito importante saber, Sim. exato. Tem uma diferença, né? Qual que é tombado e que não é. Tombado é porque ele caiu ou porque ele... Madeira! Tem uma preocupação em relação a isso, interessante a sua pergunta, porque as pessoas, elas fazem mesmo essa confusão, né? E ficam com tanto medo do tombamento que o negócio chega a tombar literalmente. Não mexe em nada, né? Tombar é registrar, porque os registros, isso no século XIV, XV já, eram feitos registros de livros, de outras coisas, como patrimônio, como herança de algum local, e era feito na Torre do Tombo, em Portugal. Entendi. Então era registrado. Então tombar nada mais é como registrar aquele documento como uma herança que se recebeu e uma herança que você tem que cuidar para que outros venham a receber, porque ela faz parte da sua identidade. Ela faz parte da identidade de um local, de uma região e dá o sentido de nacionalidade, porque a nacionalidade, quando eu falo sobre minha nacionalidade é brasileira, quando eu falo nacionalidade, eu estou falando dessa parte toda de memória. Tá? De eu me identificar com a cultura daquele lugar, de nós temos coisas em comum. Qual a maior característica da nacionalidade brasileira? A língua, porque é um território como o nosso, tamanho da Europa, assim, de outros continentes, ele tem uma mesma língua. Porém, isso é interessante, mas ao mesmo tempo é triste, porque nós tínhamos mais de milhares de línguas na época da descoberta do achamento do Brasil, na verdade. Do achamento É do importante Brasil. sempre colocar, porque também quando eu faço os roteiros e falo lá no Ruínas da Vale Bebê, passo por lá, ou recepciono algum turista por lá, eu sempre coloco essas aspas, porque a gente já sabe a real história. Se você não sabe, a gente vai falar um pouco. O mais interessante é falar o achamento, né? Achamento, com certeza. Você pesquisa aí rapidinho, dá uma pesquisada sobre isso, sobre a real história do Brasil, que não é aquilo que a gente... Se a gente for pensar em termos de identidade, de cultura, sim. Com certeza. Agora, se for pensar numa questão governamental única, aí que vem a questão portuguesa aqui. A famosa diferença, né? Deixa eu ver se eu Dos assuntos. entendi. O tombamento era porque era feito na Torre de Tombo, Portugal. Não, a Torre de Tombo é um lugar onde registrava todas as questões. Então o tombamento é Documento. E quando a gente registra alguma coisa porque era feito em registro? Registro. Da cidade de registro. Na cidade de registro registrava o ouro achado na região. Aí, tá vendo? Na região, Isso eu sabia, né? principalmente ali Pesquei pra você, do Rio de Iguá. Entendi. Bacana. Mas é um registro diferente, é um registro econômico. Nós estamos falando de registro, nós estamos falando de registrar, cultural. tombar numa questão cultural. Entendi. Porque eu sempre que eu ouvia o pessoal falando daqui de Peruíbe, né? Vou para registro e tal, eu imaginava que alguém ia naquele cantinho do lado da casa mexer na coisa da Sabesp, sabe? O registro. Porque era registrado. Tanto que, assim, a Quase herança, lá. nós temos heranças muito grandes nessa época do tal do ouro aqui no estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo, hoje é o maior estado, o estado mais rico do Brasil. Porém, ele demorou muito tempo para ter esse status. Foi o café, isso, né? foi o café no final do século XIX, começo do século XX, que deu esse status para ele. Elevada. Então, mas a gente tem muitos lugares, por exemplo, essa questão de querer achar ouro, porque aí tem as entradas em bandeiras, aí a gente tem São Vicente, que foi um local de entradas e bandeiras. O caminho do Piaveru, que também sai de São Vicente. Então tem várias questões aí, né? E a gente tem Xiririca, que hoje atual é Eldorado. Eldorado tem esse nome por conta do ouro que achou lá. E o grande número de quilombos que tem ali, né, nessa região do Vale do Ribeira, do estado de São Paulo, o lugar que mais tem quilombos, é justamente por causa dessa época de tentar achar ouro nesse local, que era anotado, registrado na cidade que passou a ter o nome de registro, que hoje também no Vale do Ribeira, que também pega um pouquinho, pega 7 cidades do Paraná, se não me engano, né, e mais 20 e poucos do estado de São Paulo, onde a gente recebeu depois uma cultura enorme japonesa a partir de 1907, né, 5, 7, quando chegou aqui
o navio, né? Entendi. Olha lá que bacana. Entendi. Mas voltando à pergunta, que eu acho que... Voltando, Quais são os patrimônios que nós temos aqui na nossa cidade? Então a gente tem tombado, a gente tem as ruínas da Bora Bebê desde 69, 79 oficialmente, tem todo um processo, né? Tem o número do tombo dela, tudo direitinho. Ela é tombada pelo Condefat. O Condefat é em âmbito estadual, tá? Aí nós temos a Serra do Mar, aqui, que é tombado pela Unesco, tá? Então, já é outro... É um patrimônio, já é uma outra união, visão. né? É uma outra visão de patrimônio, que eles não tinham essa visão ainda do patrimônio, que é o patrimônio natural. Entendi. Que é importante, né? Inclusive da Serra do Mar, dentro da Mata Atlântica. Então ele é tombado aqui. E a gente tem tombado também em material, mas aí também de uma forma geral, principalmente em Paranaguá, mas reflete aqui na nossa cultura, que é o fandango, né? Que é a dança caiçara. Mas a gente tem outras tantas coisas que poderiam ter um trabalho de tombamento por conta da identidade que tem com a nossa construção histórica, não é? Por exemplo, a gente podia tombar a estação ferroviária, que é de 1914, começa, e ela tem toda uma história. Beleza, né, pá? Nós poderíamos tombar na pracinha lá, a de 1937, que é a construção onde tem a colônia dos pescadores. Mas as pessoas ficam assustadas na tombar, derrubar. Não, tombar é para que ela vai ganhar um valor assim extremamente importante, porque ela está registrado, esse registro, não simplesmente registrar, mas como eu falei para vocês, é registrar para memória, registrar para preservar, para eu ver a minha identidade naquele local. Com certeza, entendeu? Com certeza. E a gente tem outras tantas coisas que podiam ser tombadas, né? Coreto. O coreto precisa de uma percepção. Ali no caso, você pode tombar a questão da banda municipal. Tá. Se houver um trabalho, porque a banda é desde a década de 30, se for pensar em alguns levantamentos que foi feito. Aí você pode tombar como patrimônio imaterial. Tá bom. Aí o coreto, ele até pode vir, porque o coreto está dentro de uma dessas construções que a gente tinha. Várias reformas foi acontecendo. Ele foi mudado de lugar, ele ficava em frente à igreja, mas não deixa de ser um ponto também. Quase sumiu. Quase sumiu. Assim como o relógio do sol que tinha na pracinha e deixaram de ter. Inclusive tem um plano para fazer aqui no Assim como o projeto Solear que tinha nos Ruínos também. Nossa, bem. Inclusive eu peguei umas fotos desse projeto, eu achei muito bonito. Eu tenho o projeto escrito. Você achou tudo Solear? Eu tenho o projeto escrito. Olha lá, eu procurei, que eu falo que as pessoas não acreditam. E é interessante que assim, foi todo um trabalho feito, né, na época com pessoas da USP e tudo, para você realmente analisar, porque você fala assim, nortear. Nortear é o hemisfério norte, quando você está ligado naquela estrela polar, na que você vai e tal. Quando fala assim, o cara está desnorteado, o cara está meio sem rumo, tal, porque isso daí é meio que veio dentro da herança da nossa língua, dentro das questões das navegações. Solear, porque a gente está abaixo do Equador. Então foi feito um trabalho, por exemplo, constelações que a gente vê aqui no sul, que a gente não vê no norte, óbvio, e vice-versa. Igual, Cruzeiro do Sul, até o próprio nome diz, está aqui. A gente é mais visto para cá. Exato. Tanto que o Brasil e a Austrália são os únicos países que têm o Cruzeiro do Sul dentro da sua construção. Isso. Porque a bandeira do Brasil, né? Todo mundo fala assim, o verde é mata, o ouro verde é mata, o amarelo é ouro. Não, nada. Essa daí é uma herança já do Império. O verde é a coroa dos portugueses. Atenção, galera. E o amarelo é a coroa dos húngaros, dos austríacos, né? Porque a gente tem o casamento de Dom Pedro I com Maria Leopoldina, que era austríaca. O casamento totalmente... A Áustria é um país que fica no meio ali no meio da Europa, ele não tem ligação com o mar. Mas os casamentos, durante muito tempo, é o que fez a Áustria ser uma potência. Inclusive o casamento da Maria Antonieta, que foi guilhotinada na Revolução Francesa, junto com o Luís XVI, que era marido dela, neto do Luís XIV, que era o Rei Sol, que levantou a questão. E voltando para o patrimônio, o patrimônio ele surge nessa época. Tá? Quando tem após a Revolução Francesa, você tinha os franceses, principalmente com o Rei Sol, o Luís XIV, você tinha uma necessidade enorme de ter uma identidade de alguma coisa. E aí que se pagava muitas pessoas para ir para o Egito, para ir para
para a Grécia e traziam essas coisas para os gabinetes. O que é nos gabinetes? Gabinete, o Guigo é rico pra caramba, ele tem um gabinete. E aí ele paga pro Márcio e trabalhar para ele lá, tal. E aí o Márcio vai, traz uma coisa para ele, traz o Gui e tal. Aí o Thiago aqui é amigão do Gui, ele vai e começa, assim, eu sou o povo, eu não tenho direito, não tenho minha classe social, não deixo chegar no gabinete lá do Gui. Mas o Thiagão vai lá e tal. Com a Revolução Francesa, eles começam, o que eles querem, essa identidade, começa a transformar isso tudo. E aí surge novamente a ideia de museu, que museu quer dizer Casa das Musas. A ideia de museu, ela é justamente da Grécia Antiga, tá? Onde você tinha as artes, são as 9 musas, né? Crio da história, aí você tem da astronomia, você tem lírica, você tem da comédia, você tem da tristeza. São as 9 filhas de Zeus com Mnemonese, que é a deusa da memória. Olha que interessante, aí também tem essa questão cultural. Zeus, o Todo-Poderoso, com a deusa da memória, tem as 9 musas que Apolo toma conta. E aí você tem a primeira ideia de museu que foi totalmente apagada durante a Idade Média, que você tem um outro contexto, uma outra visão, que essas coisas ficavam guardadas na abadias. Inclusive você tinha os copistas. Um filme que mostra muito isso é O Nome da Rosa. Você tinha os copistas ali. O Nome da Rosa? O Nome da Rosa, que é baseado no livro O Nome da Rosa. Netflix. É a novela do Petruccio. Que é justamente do Humberto Eco, um grande historiador da Idade Média. Né? E aí você vê toda essa questão também, e aí a França usou. Então a ideia de patrimônio começa após a Revolução Francesa. Aí só para terminar a bandeira do Brasil, você que estava lá, então o verde quer dizer os Braganças, a coroa de Portugal, e os Habsburgos é o amarelo da coroa da Áustria, né? Que de Maria Leopoldina. E aí, ficou isso durante muito tempo com a coroa tal. Quando há a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, muda-se algumas coisas da bandeira, você tira a coroa, né? Também foi trocada a coroa durante o Primeiro Império, com Dom Pedro I e Dom Pedro II, tira a coroa e tal. E aí você coloca o quê? Só para falar das estrelas que a gente estava falando. A gente coloca no centro da nossa bandeira, a gente tem um mapa celeste, de 15 de novembro de 1889, que era justamente o horário, 8h30 e tal, que foi proclamada a República no Brasil, né? E aí, como a gente tava muito movimento positivista na França, e aí eles pegaram essa ideia positivista de Augusto Comte, que acreditava nas algumas ciências puras, entre elas a astronomia, para colocar a bandeira ali, para falar que o Brasil também estava avançado. Mas isso é uma outra história, só para contextualizar para ter a questão de patrimônio. certinho do patrimônio, né? Desculpa, da bandeira. Aqui, assim, eu me empolgo às vezes. É que a história também vai muito disso, disso, né? né? Que a Fátima, ela já me contou essa história da bandeira do Brasil e eu aprendi, eu não lembro se foi na escola, que o verde era as matas, né? As matas, o amarelo, o ouro. E não tem nada Mas a ver, isso é um eufemismo do Getúlio Vargas. E isso acontece em 37, quando esses dois aqui estão. Que a gente tem o integralismo. Entendi. Mas isso na Constituição, a gente tem o integralismo, a gente tem outros movimentos extremistas lá na Europa, na época, entre as guerras, né? Entre 1918 e 39. E a gente tem o integralismo aqui que fala muito. Aí essa coisa de eufemismo, de gostar tanto do Brasil. Eu acho muito interessante essa história e explicar, assim, principalmente a questão das cores da bandeira do Brasil, porque a gente vê muitas, principalmente nesse período político que a gente passou agora, né, e de muita briga, desunião, infelizmente, a gente vê muita gente erguendo a bandeira do Brasil e essas pessoas às vezes não sabem nem quem pintou a bandeira, muito menos o significado dessa bandeira. Então é interessante, você aí que gosta da bandeira do Brasil, essa aqui é uma aula de história pra gente aqui hoje no... Foi a mulher, inclusive a mulher de Benjamin Constant, que estava envolvido todo, que costurou a bandeira, que fez a primeira bandeira. Por isso que o dia da bandeira é 19 de novembro, 4 dias depois da independência. Teve toda essa coisa. Tempo dela costurar toda a bandeira. Independência não, perdão. República. Da República. Ainda na pergunta do Thiago, o Ruínas do Guarauzinho não entra no tombamento? Pode entrar, sim. Mas não é tombado. Não é tombado. Absolutamente não. Eu achava que era, não é. Só pra matar isso que estão com essa dúvida, quantos mais ou menos sítios arqueológicos a gente tem aqui na nossa cidade? Olha, registrado, porque tem, você faz o registro, depois tem todo o processo para tombar. Sim. Tem 14. 14, né? Mas a gente tem um potencial de ter mais ou menos muitos sítios arqueológicos. Sim.
E lembrando que o Ruínas do Abarebebê é o único sítio aberto para visitação. Sim. Não é isso? Que tem essa... Sim, porque tem aqui também que tem o tombamento, como eu falei, da Serra do Mar. Dentro tem o parque, né? O Parque Estadual, que é tombado. Uhum. Ele é tombado. Sim, sim. E aí também tem visitação, mas também tem A visitação organizada junto com esses o maciço da Juré também é tombado. Sim, É. só que ali Ali não tem acesso. Não tem acesso porque ele é área de estação ecológica, né? Uhum. E aí, pra quem ficou na dúvida, o Ruínas do Abarebebê é hoje, período de baixa temporada, para você que quer visitar, somente com um grupo de 8 a 10 pessoas, no mínimo, né? E tem que entrar em contato direto com a Secretaria de Turismo. Na alta Boa. temporada, fica esses malucos aqui, os guias, lá recepcionando. Então, se você quiser Venha, conhecer, pode vir, no final sem de medo. semana, a partir de novembro já está aberta já as ruínas, eu Exato, acho. é isso aí. Boa. Beleza? Para visitação, né? Frequente, assim. E direto. aproveitando essa pergunta, para o Fátima, assim, já que Peruíbe é uma cidade relativamente nova, né, se for para ver a época da emancipação política administrativa, mas a gente sabe que ela foi ocupada já há muito Como tempo. município, sim. Como município, sim. Você poderia fazer para a gente um breve histórico da ocupação de Peruíbe, desde dos índios, dos indígenas, né? Quais Na populações verdade, indígenas então, existiam aqui até agora? essas questões que o Tiago perguntou, em relação aos sítios arqueológicos no Brasil, aqui de Peruíbe, a gente tem tanto sítio pré-histórico, com vestígios do homem do Sambaqui, que são os primeiros, Isso é de... 5.000, por volta de 5.000 anos Não atrás. é um grupo de pagode, né? Não. E nem bloco, nem bar de pagode. Nem Sambaqui quer dizer samba. tambaqui, amontoado de conchas. Os tupis que vieram em direção ao oeste em busca da terra sem malhas encontraram esse grupo já no litoral. Os chamados indígenas que foram encontrados aqui, né, por conta daquela confusão lá dos descobridores e tal, eles vieram em busca da terra sem malhas. Então, quando chegaram aqui em 1500, já fazia mais ou menos uns 500 anos que não havia mais o grupo de sambaqueiros. Eles se miscigenaram, ainda não tem uma pesquisa que fale exatamente, né? Uma miscigenação ou uma própria extinção, uma talvez? briga. Já havia assim, a mistura, que em 1500, quando chegaram aqui, que o sambaqui mais novinho que foi encontrado, datado com carbono 14, do ano de 1000 anos atrás. Entendi. Tá? Pode E o ser. mais Então, isso é antigo, você fica na extensão aqui do litoral, mas da Juré. E o mais antigo está em Iguape, dessa região, Entendi. que tem por volta de 5.000 por aí. Caramba, isso daí é muito tempo. Quando eu falo 5.000, eu estou juntando antes e depois de Cristo, tá? Nessa época do descobrimento, o Cabral chegou a passar por aqui também? Aquele malucão ou não? Então a culpa não é do Cabral. A culpa não era dele, tá? Então, xingar já. como é que foi a formação daqui? Porra, Cabral! Então, aí tem a questão dos sambaqueiros aqui, e a gente chegou um pouquinho antes também, né? Tem a possibilidade também de, antes de Cabral de ter chegado aqui, tenha vindo outros espanhóis que passaram por aqui, tá? Rapidamente. Tem um livro também chamado 1400 e alguma coisa, que fala da presença chinesa ali no Caribe. Então tem várias possibilidades de estudo. Então isso é arqueologia e antropologia, que são relativamente ciências novas em relação à história, porque são ciências que nasceram ali no século XIX. É importante vários estudos, várias linhas de segmento. Inclusive questiona, né, tem se questionado, assim, o que é mais aceito hoje da chegada do europeu aqui é pelo Estreito de Bering, mas há outras possibilidades, e depois, principalmente, depois o estudo da Luzia, que viu que ela tem características negroides. Mas aí também tem um chamado Luzio, que está em estudo também, que tem características indígenas. Então, assim, há várias, até porque há várias possibilidades. Tem um livro muito legal da década de 40, e tem um filme também chamado Expedição Kon-Tiki, que conta justamente a história de um antropólogo que quer provar que os equatorianos eles chegaram na parte da Polinésia, porque encontraram abacaxi lá e sabe que o abacaxi é original daqui. Então, todas essas coisas todas. E aí, voltando, né, na época do achamento do Brasil, tinha várias nações indígenas, e na nossa região era mais que predominava o Tupiniquim,
que foi a mesma da região ali de Cabralha hoje, né? Que eram bem mais, mais fáceis que foram os mais rápidos a serem extintos. Bacana. Diferente dos carijós, que é do tronco já que está mais para cá. Esse pra Cananéia ali, naquela região. E teve conflito com o percorrer. E também há muitas questões nesse período, né, voltando lá à sua pergunta, de náufragos e degradados, entre eles o incógnita, né, do tal do bacharel de Cananéia. Sim, que essa história é muito doida também. E tem vários livros, tem um livro de Terra Papagaio, mas assim, não é considerado 100% científico, que conta um pouquinho a história dele. Mas tem outro também que eu esqueci, recentemente foi lançado em São Vicente e em Cananéia, de um historiador religional. Não sei como é que pronuncia, o Hans Staden. Assim, Hans Staden. Eu gostei muito desse livro, uma dica de leitura. Que é duas viagens, duas viagens ao Terra do Brasil, que ele conta, né, da questão do canibalismo, que isso daí já era uma coisa específica dos tupinambás, que eram os considerados mais guerreiros. Então você tinha uma diversidade nacional, de nações indígenas muito rica. E aí quando a gente chega também no século XVI, que começa a vir a mão de obra africana para cá, também vem de vários lugares distintos da África. Inclusive, muitos que vieram para cá já eram escravos de brigas internas do continente africano, que era uma das formas de vingança do povo lá de mandar para cá. E aí a gente tem, e aí vai, né? Tem toda essa povoação, diga. Tem uma curiosidade que o Thiago contou aqui bem breve, não sei se vocês pegaram, né? Falando sobre o significado do nome de Peruíbe, né? Veio dessa época também, não? Não, em algumas já mapas da época do século XVI, XVII, já tem o nome Peruíbe. Contografia assim, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, já tem esses nomes. Porque toda uma etnia de nomes é uma riqueza muito grande na nossa identidade. É a gente começa a colocar o nome de santo, que já começa também uma grande aculturação, a partir da viagem do coelho, que ele desce, que ele chega, ele vem para ver se realmente era só uma ilha. E aí se descobre que não. Aí você começa, dia 14 de agosto, ele chega no Cabo São Roque. Então, todos os acidentes geográficos você vai batizar com o santo do dia. Então, 14 de agosto é dia de São Roque, eles chegam no Cabo de São Roque e vão descendo. Aí, por exemplo, 4 de outubro, eles chegam na foz de um rio maravilhoso, o Rio São Francisco. E aí chegam numa Bahia geograficamente falando, e era dia 1 de novembro, Baía de Todos os Santos. Aí você vai descendo, né? Quando chega em Angra também é um acidente geográfico de várias ilhas, tem mais de 360. Aí era dia 6 de janeiro, Angra dos Reis. E aí vai descendo. A ilha de São Sebastião, aqui já, e chega no dia 22 de janeiro em São Vicente. Coincidentemente, São Vicente também era o padroeiro de Lisboa. Então já dá o nome da vila. Isso logo lá em 1501. Aí você já começa, mas esses nomes indígenas que nem a gente tem, Jureia, Itatins, tudo isso já tem a Mongaguá, já eram dados por eles, porque os indígenas eles viam aquilo e davam o nome. Itatins, nariz de pedra. Jureia, ponta saliente, que é aquela ponta justamente que sai e vai mais adentro do mar e assim por diante. Então, Peruíbe, Rio do Cação Bravo no Rio do Tubarão. Provavelmente, diz assim, você vai pegando algumas né, que precisa ser fontes, tal. Estudado melhor. De que tubarões, né? Porque cação, tubarão é uma família muito vasta, mas grandes espécies, né? Adentravam pelo rio. Porque ele sobe, né, no rio para botar o ovo, né? O tubarão ele tem esse costume de subir pro rio para botar o ovo. Uma das minhas caiçarês, das minhas questões caiçarês, né? Caiçarês com a minha avó, é quando ela me mostrou um ovo de tubarão. Eu falava, nossa, mas um ovo de tubarão que parece um morceguinho, né? Parece um morcego. Não tem nada a ver, né? E aprendi muito com a minha avó caiçarona da Gema, com as ovas de tainha, as ovinhas que você via. Muita doideira. Legal. Acho que uma blusa no varal, assim, preso pelas mangas. Isso, e com mais um macacão, tá? Porque ela tem a perninha. Tem as pernas. Eu cheguei a ler uma curiosidade que eu achei interessante. Eu não sei se eu respondi tudo, você? Porque aí depois veio. Aí depois veio o 32, virou capitania, né, de São Vicente. Depois, no século 17, capitania de Itanhaém. E aí virou vila, depois de distrito. E as pessoas que vieram para cá eram os povos já misturados ou vieram povos de fora? Essa formação que temos hoje em Peruíbe.
essa assim, ocupação? Aí são várias etapas, né? São etapas distintas, momentos distintos, né? Porque também aí na década de 60, quando é feita a descida ali dessa Anchieta, e vem também a Manuel da Nóbrega, é interessante que são todos nomes de personagens do século XVI. Entendi. Ruas, estradas, eles mostram a história pra gente. Os personagens principais daquela época, né? Sim. Inclusive eu tenho uma guia aí, a Emily, abraço pra você, que ela tá muito curiosa querendo descobrir o significado de nome de todas as ruas daqui de Peruíbe. Eu vou passar seu contato pra ela, pode? Pode. Se eu puder ajudar. Já tá ajudado já, né? Show. Desculpa, pode continuar. E aí eles começam a chegar, mas assim, quando a estrada de ferro chega aqui em 1914, também há um marco muito grande de gente que vem pra cá, mas veio o pessoal de Iguape, veio pela praia, né, tem o pessoal que conta também a história de Tariri lá também bastante interessante, pedaço de que veio pelo Rio do Azeite, aí vão povoando os náufragos, os degredados, e aí vão a mistura, os casamentos, isso vai ao longo. Como é que é o nome da guia que você falou? Emily? Emily. Ô Emily, essa dúvida também é minha, eu já enchi o saco da Fátima também pra Todo mundo enche o saco saber da Fátima. a respeito de aspectos de Peruíbe, inclusive das ruas. Algumas coisas a gente nossa vê. consultora, né? Por exemplo, Se ela cobrasse, tava lascado. essa ideia de ruas, há muito tempo, isso já é velho. Eu tenho vontade de fazer um livro, assim, com esse nome das ruas, Interessante, hein? o nome das questões, porque mas tem nome dos bairros. Nossa. Inclusive eu tenho a cópia de um mapa de 1905, Eu sabia disso. que eram as grandes fazendas que você tinha aqui, que depois foi dividida. Caramba. Entendeu? Isso é uma curiosidade massa, hein? Porque, assim, voltando à resposta aqui do Márcio, na década de 60, 50, 60, que começam as grandes emancipações. Aí tem a que hoje ainda é o maior município da região metropolitana da Baixada Santista, era enorme, porque ele tinha Mongaguá, tinha Peruíbe, aí acabou, né? E tinha Itariri, Itariri também pertencia. E Iguape, que até hoje, dos 645 municípios que tem o estado de São Paulo, Maior, né? Geográfico. Iguape, de área geograficamente, é o maior município do estado de São Paulo. Caramba, isso Só Iguape. curioso, né? Eu acho que Itanhaém tem o pessoal de Itanhaém, beijo pra vocês aí, galera. Eles ficam meio chateados com a gente quando a gente se emancipou, porque a gente ficou com toda a parte da Juré, Itatins e tal. Mas Itanhaém tem muita coisa boa lá Tem também. muita coisa boa também lá. Tem a Cachoeira Três Quedas, Eu tem acho que a nossa muitas coisas região interessantes. é muito rica. Tem o Pocinho do Anchieta, Boa. Mas tem a Praia do Sonho, tem a Praia dos Pescadores, tem muita coisa bonita. ali a Tem, Praia dos Pescadores, entardecer ali é fantástico, Bonito. né? tem vários morros que você tem acesso também, a trilhinha que te leva pra Praia da Saudade, o Paranambuco é maravilhoso. Já vi eclipse lá, Inclusive, tá reprisando agora na Globo, Mulheres de Areia, né? que esse Foi ano gravado faz lá, 50 anos. A Isso. primeira novela começou em fevereiro, terminou em março do outro ano. Foi uma novela que demorou. Desculpa, começou em março e terminou em fevereiro Do outro ano. de 74. Começou em 73, terminou em 74. Inclusive a abertura da novela é Eva Vilma correndo na Praia dos Pescadores. Ah, Isso lá. mesmo. Olha lá. Vai. Fátima, qual foi essa memória afetiva que você teve aí? Conta pra nós aí. É porque assim, todo o set da novela estava concentrado em Itanhaém. Aí teve um dia que, sei lá, estourou, que vinha pra cá, que eles iam gravar no Costão. Sei que foi aquela loucura, foi um monte de parente, que não falta aqui em Peruíbe parente. Foi um monte de parente, aquela coisa lá. Ficou tudo. Eu lembro que minha mãe me levava no colo, na época eu tinha 5 anos, me levou no colo pra ficar vendo e tal, mas aí chegou uma decepção e não rolou. Não sei por que. Não viu a Elva Viu. Não foi naquele Elva. dia. Não foi naquele dia. Não viu a Elva foi. Viu. É o Valvinho. Mas ela deixou bastante, inclusive o teatro que temos lá em Itanhaém chama Teatro Eva Vilma. Ela tem bastante coisa referente a Mulher de Areia. Eu tinha questionado, toda essa história começou questionando o nome de Peruíbe, né? Sobre o Peruíbe, Rio de Tubarão, Rio de Cação. Eu ouvi uma história que você chegou até a comentar, Fátima, sobre o Piabiru, né? E o Piabiru é uma trilha e tal. E eu vi uma história falando que Peruíbe, na verdade, nada mais era do que igual ao Peru
segundo a linguagem dos Andes. É verdade essa história ou é furada? Não posso te confirmar se é verdade, são versões que a gente isso, tem. eu digo. A versões, eu vou mais pela questão da língua mesmo, né? Da língua tupi, a origem mesmo do Rio do Tubarão. Agora, essa questão tem essa versão, mas eu não sei te precisar assim. Com precisão, né? Certinho. Porque o caminho sai lá de São Vicente, né? Sim. E do Piabiru, né? Que liga até o Ratanabá, capital do mundo e tal. Que aí tem várias versões que vão tendo, tem alguns livros sobre esse caminho. E ele tem estudos, tem pessoas específicas, tem até uma estudiosa lá do sul, do Rio Grande do Sul, se não me engano. Massa demais. Que ela faz, porque assim, ela vai pro sul, era essa busca constante que eles tinham quando chegaram aqui de encontrar prata, né? Tanto que Martim Afonso, ele foi primeiro para Cananéia. Ganancioso. Para buscar o Rio da Prata, aquela coisa. Então eles queriam um caminho que levasse ao ouro dos incas e aquela coisa toda. Os espanhóis se deram melhor porque já foram lá, já detonaram os astecas que trabalhavam já com as... Porque nossos indígenas não tinham muito essa questão da metalurgia como tinham os outros povos ameríndios que tinha na região. Entendi. Eu acho muito interessante isso, mas particularmente prefiro o Rio de Tubarão, viu? Eu acho que a versão assim, na etnografia, sim. Ô Fá, são quase 30 anos aí, né, trabalhando com isso, nessa formação, né? E desde já de novinha, né, tem esse interesse, como, né, escrevia, poesias e tudo mais. Tem um patrimônio histórico seu ali, particular, que você tem um carinho especial, seja da cidade, da nossa região, assim, não? Olha, eu gosto muito de toda a região, assim, toda a região eu acho fascinante. Cada cidade tem uma peculiaridade que me fascina. Eu gosto muito de ir para Iguape, tanto pela memória afetiva, quanto pelas coisas que tem lá. Eu gosto de pegar aquela estradona de Ilha Comprida e ir embora. Eu conheci lá, tem uns 6 anos que eu conheci o vilarejo de Pedrinhas. Olha que legal. Que é maravilhoso, que você tem toda aquela coisa lá de ver aquele riozão, né? Eu gosto muito de ir pro Vale do Ribeira. Gosto bastante também de Itanhaém, onde estou trabalhando agora com muita alegria, e tem também todo aquele patrimônio central que eu tenho prazer, né, e a honra de poder trabalhar ali com a memória, com vários historiadores que tem lá. Fui muito bem recebida por todos, tenho um carinho muito grande pela minha secretária, pelo meu diretor, que confiaram no meu trabalho. Abraço. E hoje a gente desenvolve várias exposições, trabalhamos efetivamente com essa questão do patrimônio, né? Muito interessante. Tenho muita gratidão por Praia Grande, na qual eu trabalho já também em Praia Grande, quase 20 anos, né? Dando aula em Praia Grande, então sempre dando aula, trabalhando no público, mas também no privado. Tenho um carinho enorme, aprendi muito quando dei meus 5 anos aula na faculdade de registro. Olha lá. Que aí eu dava aula para vários estudantes ali, inclusive vários quilombolas, vários indígenas, vários ribeirinhos. Então eu aprendi demais, assim, como eu falei de novo, né? Praia Grande eu tenho um carinho enorme, porque lá são mais de 15 anos dando aula, então também tenho uma gratidão muito grande. Santos, nasci em Santos, mas sou corintiana, só nasci lá. No dia do aniversário do Palmeiras foi um acidente, mas tudo bem. Confusão. Né? Mas tudo bem. O estado de São Paulo, em Santos, no dia do Palmeiras, mas é corintiana. É o que importa. E desde 95, né, quando eu passei do concurso da prefeitura, que trabalhei bastante tempo aqui, e tive o prazer também, o privilégio de trabalhar nas Ruínas da Bora Bebê durante quase 14 anos. Sim, foi um showdown muito grande, fizemos vários trabalhos lá, então eu tive a honra de trabalhar nas Ruínas da Bora Bebê, fazer parte da musealização das Ruínas da Bora Bebê, de trabalhar com várias pessoas, né, lá, de monitores, o Thiago, o Edi Cláudio, o Fernando, meninos que a gente trabalhou muito lá. Depois eu também tive o prazer de em 2002, juntamente com o Plácido Cali, que é um arqueólogo que ajuda muito aqui a gente voluntariamente, e merecia um trabalho regional bem interessante, mas ele faz um trabalho maravilhoso em Ilhabela também. A gente criou o Museu Arqueológico de Peruíbe em 2002. Inclusive, ele fazia parte, né, da Orla Museus, e da região era o único museu de arqueologia. Então, fiz parte também dessa criação do Museu Arqueológico. E aí tem esses carinhos especiais, né, como eu falei, né, da criação. E hoje eu tenho um carinho enorme por onde eu estou,
né, que é o Museu Conceição, que é um museu também desde 2010. Tenho a honra de trabalhar também no Patrimônio Tombado, que é a Casa de Câmara e Cadeia. E tenho também aonde ficar, né, num dos gabinete de leitura criado por Benedito Calixto. Olá. Então, lá no gabinete de leitura a gente faz várias exposições, a gente tem uma coisa muito legal lá, tá muito bom. E a gente faz várias oficinas. Foi lá que teve a palestra de aves? Hã? Foi lá que teve a palestra de aves? Sim, onde você participou com a gente quando a gente fez Márcio Ribeiro. E agora a gente, no gabinete de leitura. E agora a gente está tendo lá a Semana de Patrimônio também. Lá é muito forte essa questão do patrimônio. A subida no convento foi reaberta novamente, as pessoas podem subir no convento. Que legal. Então tá muito legal também. Então assim, eu tenho carinho por várias cidades. Por onde você passou? Por onde eu passei, assim, eu tenho muita alegria de por onde ter passado, ter deixado alguma sementinha. Fico muito feliz de vê-los aqui hoje, interessados nesse assunto. Com certeza. Né? Porque para mim é uma alegria enorme, né? E lá em Itanhaém também participo junto com o grupo do pessoal de educação, o professor Luiz Kleber. Tem o meu diretor também, o Tony Tim, que a gente faz parte da questão de trabalhar o patrimônio histórico nas escolas, né? Márcia Galdino, que é a secretária lá também, de educação. Então a gente faz um trabalho, né? Eles fazem um trabalho maravilhoso com essa coisa de educação patrimonial. Que é isso que é a melhor herança que a gente pode deixar. Então se todos começar a conscientizar, fazer isso da conscientização de você fazer parte. Aquilo sou eu, aquilo eu vou deixar para o outro. Entender essa questão de patrimônio é muito importante. Não, com certeza. E assim, os patrimônios históricos que o Peruíbe tem, né, com certeza eles traçam a nossa história, né, da região, do local e de nós mesmos como seres humanos. Sim, é muito interessante essa parte quando tem aí, né, cabeça de capitania, toda essa regionalidade, as lendas riquíssimas que Peruíbe tem. Várias lendas. Inclusive, esse mês não, esse ano não, porque a gente vai trabalhar mais a questão da identidade patrimonial e da cultura caiçara no mês de agosto. Boa. Mas lá a gente faz muito temática. E temática, a gente trabalhou 2 anos seguidos folclore no Museu Conceição de Itanhaém com exposições. Sim, eu ia citar sobre isso. Algumas exposições tem na TV regional. Que legal, que a Fátima que organizou, né? A gente organiza lá junto com o meu diretor, Tony Chinha, a Márcia Galdino. Então assim, a gente tá trabalhando numa equipe muito bacana. É isso que é legal, né? Equipe, né, meu? E aí a gente fez lá, até os quadros são da Leia Camargo, aqui de Peruíbe, que foi a ilustradora do meu livro, tudo. Eu fiz um levantamento sobre as lendas do litoral paulista. Então a gente pega os 16, que a gente inclui Cubatão também. Não tem praia, mas tem o mangue, tá tudo dentro do contexto, faz parte da região metropolitana, então é questionável. A gente pegou uma lenda de cada município, desde Cananéia até Ubatuba. A gente fez essas lendas e conta, né? Então foi 2 anos mostrando essas lendas. Que show. Lá no Museu Conceição de Itanhaém. Agora esse ano a gente vai trabalhar mais a questão do caiçara e trabalhamos junto com isso a Mata Atlântica com Anchieta, porque lá tem, inclusive dia 9 de junho lá em Itanhaém é feriado, que é dia do Anchieta. E esse ano a gente deixou para juntar tudo a questão do Anchieta junto com essa questão do meio ambiente, porque a gente vai fazer também uma exposição que vai falar baseado na carta do Anchieta, a Carta de São Vicente que ele escreveu, ele relatando detalhes da Mata Atlântica, da fauna, da flora, de 1550 e acho que 1564. Aí a gente vai estar fazendo Olha lá. essas exposições em aquarela. Convite aí, né? Não, convite para o pessoal lá visitar tanto o gabinete de leitura de Itanhaém quanto o Museu Conceição de Itanhaém. Com certeza, vamos conhecer aquele centro histórico de Itanhaém, ele é muito bonito, né? Estamos lá à disposição. Isso é bom. A cultura caiçara está inserida na educação ainda não, no município ouviu algo a respeito? Que iam colocar a cultura caiçara para ser ensinada no ensino fundamental. Sim, a gente está trabalhando esse projeto lá. Sim. Que da hora, hein? Então, eu queria saber, Fátima, nesse sentido, né, porque esses patrimônios históricos, sítios arqueológicos que a gente tem, tombado ou não, né, se existe realmente, se tem como existir uma harmonia entre a visitação, né, do turista, que a gente fala sobre o turismo, nós somos do turismo aqui, com esse atrativo. Como, por exemplo, eu citei ali do Ruínas da Barebebê, se existe essa harmonia ou se realmente é algo perigoso a se fazer, né? Você pode deteriorar o sítio arqueológico. Tudo requer conhecimento.
tudo requer a pessoa que está lá monitorando ter consciência do que é aquilo que ele Isso sabe. é importantíssimo. Com certeza. Certo? Com certeza. Quando, justamente, por exemplo, os meninos da Bora Bebê, deixa bem claro que não se pode pisar, tirar foto em cima das paredes. Posso levar uma pedrinha de lembrança, não? Nem pensar, de nenhum lugar, né? É. E aí você também tem que ter lá aquela... Desde 89, né, quando começou os trabalhos arqueológicos no sítio arqueológico das Minas, você tem a escada, preservando justamente os degraus de Os pedra, que últimos são degraus. 7, representando 7 pecados capitais. E aí tem toda uma estrutura. Então, assim, é muito interessante porque a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Com certeza. E se a gente está falando de identidade, se a gente está falando de patrimônio e tal, é muito legal você ir em loco. Com certeza. Mas é importantíssimo as pessoas que estão lá poder falar do lugar, para a pessoa se apaixonar, né, para a pessoa entender que ela faz parte daquilo e a essência do patrimônio. E a essência do patrimônio, que é o que eu deixo de herança, o que me deixar de herança, o que eu deixo de herança para o outro. Então, assim, dá para fazer políticas, né? Isso é políticas, políticas culturais, políticas que tem a ver ligado com patrimônio. Então, todo município que trabalha isso, ele se enriquece muito mais, Com né? certeza, com O certeza. turismo cultural, ele é fortíssimo. Essa coisa de patrimônio regional nós temos muito grande aqui, então é muito, muito interessante. Eu acho importante isso, né? Porque realmente, como faz a diferença o papel do guia de turismo, do monitor ambiental, estar no local ali, junto com a visitação com o turista. Porque ele com certeza vai enriquecer essa sua visitação. Com base, né, também, né, fazer um estudo prévio. Isso é certeza. importante. Sobre a Conhecimento, como foi saber falado, o que né? é aquilo quando está... Não precisa ser uma coisa extensa, né? Um monitoramento extenso, mas assim, monitoramento objetivo, Com né? propriedade, né? Com Sim, consciência. para fazer justo, porque justamente esses equipamentos tem alguns que cobram, né? A gente ouviu várias vezes, pagar R$1 para ver pedra. Não, aqui você vai pagar R$1 para obter conhecimento. Conhecimento, exatamente. Né? Desse lugar que faz a nossa identidade. E não é uma história só de Peruíbe, só de Itanhaém, só de Iguape, só Não de São local, Vicente. né? É regional. Regional, É todo um contexto. Que é algo que a galera não entende, né? Porque assim, o pessoal pensa assim, aquele patrimônio ali e tal, tá lá, aquela, por exemplo, o Parque Estadual do Tinguçu, tá lá o mosaico da Juré Itatins, enfim. A galera não entende que tudo aquilo é nosso, é patrimônio nosso, então cabe cada um de nós cuidar. É igual assim, seu pai te deixa uma casa de herança. Se você não for cuidar dessa casa, se você não cuidar, não fazer a manutenção, não gostar da casa, você vai perder. Com certeza. Então, vai perder, porque ela, senão, vai ficar deteriorando. Caiu uma paredada, deixa pra lá. Não ligo pra essa casa. E também tem os trâmites, né? Porque eu sei que os trâmites são morosos. Por exemplo, equipamento tombado, a gente precisa de todo um trâmite para poder mexer Tem que nele. ter o aval, né? Exatamente. Então, isso é bastante moroso, isso às vezes desanima alguns gestores, né? Mas é essencial que se brigue, que vá atrás, que fala, não, a gente quer tombar, quer fazer, porque a partir desse momento tem uma riqueza. E a pessoa que tem uma casa tombada também, ai meu Deus, não posso fazer nada. Você não pode fazer nada na fachada, dentro você pode fazer o que você quiser. Não pode fazer nada entre aspas, você tem que manter aquela fachada ali, que nem o centro de Iguape, por exemplo. O centro de Iguape do estado de São Paulo também é o lugar onde se mais tem bens tombados num conjunto único, que é o centro todo ali. Até mais que Santos, né? Mais que Santos. Você vê. Mas você tem riquezas ali enormes, né? De poder... Então todas essas, se você puder manter essa memória, é muito interessante. Muito bacana. E por que é importante isso para as pessoas que não acham isso importante? Por que é importante preservar esses patrimônios? Você tem uma linha de pensamento? Por que é importante deixar isso? Foi aquilo que eu acabei de dizer, porque é uma herança, a sua identidade, a sua nacionalidade. Entendeu? É a sua história. Um lugar que não tem história, ele não tem memória. Se ele não tem memória, vai ser esquecido, qualquer um fala o que quer. Exatamente. Né? Fátima, assim, Já é esquecido, né, Tiagão? Porque ele não tem memória, não tem. Exato. A questão de você se identificar. E você sente que existe uma demanda por história, pela cultura nossa, ou é errado dizer que a gente tem a impressão de que isso está acabando? O que a gente pode fazer? Não existe. Existe pessoas que gostam de história. Consomem essa cultura, Sim, né? existem pessoas... E é muito interessante esse negócio das escolas trabalharem isso, né? Porque, assim, os alunos, eles são multiplicadores de ideias. Então, quanto mais você trabalha ali... Quando teve uma época que a gente tinha um projeto que a gente fazia palestra em algumas escolas.
E a gente falava da importância do sambaqui, então começava desde a questão do sambaqui e tal, então começava a palestra, aquilo lá. Primeiro a gente fez um curso, daí foi em 2003. A gente fez um curso com os professores, né? Aí na época a secretária de educação falou, vamos pegar esse grupo aqui e tal. Aí pegou aqueles professores, fizemos visitas técnicas, que é importante, que é um negócio em loco. E as professoras, elas começaram a ter uma visão. Então, Márcio, eu digo para você, parece que quando a gente começa a multiplicar essas coisas, o público aumenta e muito. Com certeza. Você usa óculos. Por que você usa óculos? A partir do momento que você entende por que você usa o óculos, outros falam, pô, mas ficou legal. Mas ele usa o óculos por causa disso. Putz, então isso é legal. Então, você começa apresentando, mexe aí que esse óculos é do Gui, ele usa por causa disso. Entende? Você tá fazendo tipo uma metáfora, mas assim, pra você entender que vai se passando as coisas. Vamos tirar essa mesa daqui, essa mesa, a Fátima deu entrevista no Pod Tour, ela tem uma importância. Um exemplo, mais pra frente. Eu achava, só pra questão do óculos, eu achava que eu usava óculos porque, como dizia a vovó, né? Quem não tem colírio usa óculos escuros. Ô Fátima, paralelo a isso, assim, bater uma dúvida também. Hoje a gente vê que as pessoas, principalmente você falou dos alunos, os alunos eles se orientam muito, buscam muita informação por youtubers, né? A gente vê que tem muito youtuber que contam, tem muitos vídeos de história, inclusive de história geral da humanidade, e geralmente esses vídeos, esses youtubers têm milhões de seguidores e a maioria deles não tem formação, alguns não têm formação acadêmica na área ou de história. O que você pensa a respeito desses vídeos que se propagam que atingem muitas pessoas falando de história, às vezes sem uma formação específica? Antes dela responder, eu queria só colocar um adendo. A gente viu um vídeo esses dias em rede social, perfeito essa pergunta, Márcia, adorei ela. Vi um vídeo esses dias de um cara que pegou um 99 aqui em Peruíbe, tá, gente? Depois se vocês quiserem ver esse vídeo aí, um monte de gente... Vem daí, Bo, mas manda. O cara pegou um 99 e foi fazer um roteiro turístico em Peruíbe com 99, aí chegou lá na prainha, desceram a escada ali da prainha, quem conhece a prainha, né? Viram aquela mansão e o cara do 99 falou, aquela ali é o castelo da prainha e tal. Ele, pô, pensei que era um castelo mesmo. E o vídeo teve bilhões de seguidores, assim, de view, like, esses negócios assim, compartilhamento, etc. Disseminando informação errada, nem foram até o castelinho, nem conhece o castelinho. Pô, contrata um guia, um monitor. Não, ótimo exemplo. Desabafo do mar. Conta disso, Boa. que a minha pergunta do YouTuber, exatamente por conta disso. Para você ver o efeito que pode ter, às vezes, de uma pessoa que não tem formação na área ou que não faz a pesquisa correta. Então, isso daí é mais antigo do que vocês possam imaginar. Não é nem questão... Antes do TikTok? Olha lá. Essas coisas de Antes do Júnior? Antes da época que minha avó surfava? Antes da época do Dante? Então, é o seguinte, já na Grécia Antiga, você tinha vários lugares, então assim, você pode pegar um mito, na mitologia, por exemplo, a mitologia ela foi muito importante até para a construção social e religiosa de um tempo, depois, aí já abrange uma discussão filosófica e tal, mas enfim, só para dar um exemplo. E você tinha os primeiros historiadores, que a história como ciência, como esse fato de contar, né, as primeiras, digamos que o texto básico da história são as crônicas. E olha como que é importante essa coisa dos deuses. Crônica é uma coisa que eu vou contando do tempo, e quem é o deus do tempo? Cronos. Daí vem cronologia, crônica. Então as crônicas, elas são a base dos primeiros historiadores, né? Hesíodo, Heródoto, e eles tinham essa coisa de contar. Então começa aí, você tem um mito de Afrodite de um jeito num lugar, que a história oral contou, e em outro lugar, então Hesíodo estava aqui, o coração é igual, mas muda o desfecho em alguns detalhes, tal, porque aquela história oral foi passada para Hesíodo daquela forma. Heródoto está em outro lugar e também é passado para ele daquela forma. Assim como a gente tem vários livros de história do Brasil. E aí é interessante que a Escola dos Análises, que é uma escola francesa que surge na década de 30, ela começa a valorizar. Bertolt Brecht fala muito disso. Tem um poema dele chamado Trabalhador, que é maravilhoso, porque ele fala do outro ser da história, porque para de contar só a história dos vencidos e conta a história do vencedor também. Então a gente tem vários historiadores agora, por exemplo, Mário de Priori, que vão seguindo essa coisa de contar a história do cotidiano, história das mulheres, coisa que não era contada lá. Então há uma evolução.
Agora, entenderam da história? Tipo, você entender e ver, não só, né? Porque a história é uma coisa muito extensa, é momento, é lugar, né? Essa coisa de você ver esses vídeos, eu sempre falo para tomar muito cuidado em tudo, até nos livros que você lê. A procedência do seu livro. Assunto geral, você lê né? uma Mário de Priori com coisa de história do Brasil, você pega um Rocha Pombo, você vai ver também, tá falando de história do Brasil, mas aquela coisa toda... Outro ponto de vista, né? Outro ponto de vista. Hoje mesmo, um colega meu historiador, ele leu lá um trecho para mim, dizendo sobre até a questão do achado da imagem do Bom Jesus de Iguape, como uma pessoa se referia aos indígenas que acharam. Era totalmente, uma linguagem totalmente, hoje chocante pra gente, porque tem todo esse processo que a gente está passando de entendimento, de respeitar as culturas, mas tudo isso veio a partir da Escola dos Análises, né? E aí a gente vê, então, tem que tomar muito cuidado. Então eu falo mesmo para os meus alunos, cuidado com o que vocês veem. Com certeza. Tem que saber filtrar, não é para você não ver. Isso até serve para você poder filtrar o que você está vendo. E até de curiosidade fala, puta, mas esse cara falando de verdade mesmo isso? Será que é isso mesmo? Qual que é a fonte? Porque é muito legal, você chegar, você pode contar 1000 coisas. Não tem quem aumenta um ponto lá, como que é? Quem conta o conto aumenta um ponto. Quem não tem dinheiro não conta história. E vai não é bem assim, mas Essa é boa. então você vai contando umas coisas, que nem teve uma polêmica muito grande quando o Bueno lá começou a lançar, ele lançou aquela trilogia muito bacana sobre o descobrimento do Brasil, tal, e teve muitos historiadores que foram em cima, falaram, não, mas quem que é o Bueno que vai ficar contando? E ele tem Boas Ideias, é um canal muito legal, o jeito que ele conta despojado também, com certeza. mas tem gente que não tem paciência de ver essa coisa despojada, porque fala assim, esse cara tá tirando sarro, mas é uma forma de uma linguagem dele poder chegar, então tudo depende do que você vê, uma coisa muito coloquial também, muito séria de se ver, que fica um porre. Também fica maçante, e aquela coisa que fala assim, só aquele cara tem o dom do saber. Não é isso. Todo mundo sabe e a gente aprende com pessoas todos os dias. Isso é verdade. Mas só que a gente tem que ter um filtrão. Assim como a gente tem um para-raio enorme, tá pegando várias informações, aí você tem que ter um filtrão também. O que serve e o que não serve. Não é só na questão de história essa febre de youtuber. Tem um monte de coisa também que as pessoas vão fazendo canais de tudo o que é jeito. É o que a gente tem pelas graças da tecnologia hoje. Na década de 50 você tinha um computador que era o tamanho de uma sala. Exato. Agora isso aqui, né? Tá aqui, ó. Tá tudo aqui dentro, né? E aí você tem as cabeças, quem tem um filme também Estrelas Além do Tempo, esse filme é lindo, que fala das mulheres negras que trabalharam na NASA e não apareceram, só foram aparecer agora. Porque para a história não era interessante falar de mulheres naquele momento, muito menos mulheres negras. Cientistas, né? não. E a gente tivemos mulheres fascinantes. Com certeza. Em todo o período da história. Com certeza. Porque todos, assim, né? E até hoje é difícil você encontrar uma pesquisa, um assunto aprofundado sobre esse assunto, né? Até hoje, inclusive, tem gente que está buscando e tal, levantando esses pontos, mas até hoje é difícil conhecer mulheres icônicas, né? Que, por exemplo, eu não lembro o nome dela, mas foi uma das mulheres que calculou como que a gente consegue sair do nosso da Terra, né, para ir para a atmosfera, isso, para ir para a Lua, foi uma mulher que conseguiu fazer esse cálculo matemático. Sim, né, esse livro também, esse filme, né? Fala sobre isso. Que tem as janelas, né? Que tem um momento certo das janelas, porque você não pode soltar foguete em qualquer lugar. Em qualquer hora, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é Sobral, no Ceará. A Einstein até já viu falar isso e viu que depois teve até um lance lá. E lá no Cabo Canaveral, na Flórida. Você tem as janelas ou os horários e precisa calcular. E essas mulheres calculavam, eram verdadeiras calculadoras humanas. Com certeza. Certo? A gente tem várias. A gente tem a Alexandria, que foi uma filósofa perseguida. O filme Alexandria mostra isso, a Espásia. Outra Espásia também. A primeira prefeita aqui da região era a Espásia, foi prefeita de Itanhaém. Caramba, ó. Coincidência. Que automaticamente era de Peruíbe, né? Porque Peruíbe pertencia a Itanhaém naquele momento. Bacana. E você falando aí sobre a pergunta do Márcio, Fá, que você respondeu muito bem. Sim. Muito bem. Depois mais do que normal, né? É só frisar a dica, né? Então a dica é não acreditar em tudo que você vê na internet. Se você tiver alguma curiosidade, pesquisar, procurar outra fonte. Tomar um cuidado, porque assim, o ser humano é uma esponja, então ele absorve. Mas tem que saber o que vai absorver, se coisas boas ou, né? A Fátima começou lá na Grécia, então parece que só mudou a história mesmo, só mudou as ferramentas, né? As ferramentas.
E respondeu muito bem que eu ia perguntar pra Fá, que essa, assim, achar que Peruíbe tem esse potencial para um turismo histórico. Então deixou muito bem claro que então... Toda a região. Toda a região tem, Toda né? região. Tudo que respondeu deu para entender muito bem. Uma coisa vai ligar para outra. E o intercâmbio entre os municípios, entre os conselhos, entre os monitores, eu acho muito legal. Acho que tudo tem que ser regional. Não sei se porque mais de 30 anos eu sou uma pessoa regional, né? Você tem essa visão mais aberta, também tem tudo não isso. Não só a regionalidade da Baixada Santista, mas como do Vale do Ribeira, que é riquíssimo. Se você vê, são elos, né? Vão ligando uma coisa na outra, né? A história, ela não faz só no local e morre ali, né? Não deve ter essa coisa de bairrismo. O Quanto local, mais né? regional você for, maior você vai ter a riqueza, né? Eu queria aproveitar para dar um abraço ao pessoal de Praia Grande, que a Fátima citou, né? Eu convidar o pessoal para fazer uma visita ali no centrinho de Itaém, que é muito bacana, aquela parte da igreja ali. Boa. E se você está vendo o nosso episódio agora, o Cacau, o Ed Cláudio, onde você está, Ed Cláudio? Cacada. Entre em contato com a gente, que a gente está com saudade de você. Sabe onde ele está, Thiago? Sei, continua aqui em Peruíbe, né? Que bom. Ele continua em Peruíbe, morando aqui no bairro, aqui, chamado Vila Peruíbe. Se não me engano, ele está trabalhando de motorista no bairro do Ruínas, lá numa loja, não, né? Não, faz 99 não, né? Não. Esse daí é aquele que eu conheci. Conversou lá. Pô, massa, ele é demais, muito bom, foi um ótimo colega de trabalho, né, Fátima? Um abraço pro Eduardo, que comentou lá no Eduardo da Pousada das Aves, lá no final do Ruínas, o marido da Daniela Prezi, a professora lá do Toniel. Legal. Daniela Mercury. Olha lá, o cabelo é vermelho? Ah, não, essa é outra já. Nossa. Solta o verbo. Ele que acreditava que o Romarinho ia ser melhor que o Neymar, né? E foi, Neymar, Romarinho. Ele fez o gol da Liberta, ganhamos, né? Jogou muito o Romarinho. O Romarinho jogou demais. Os palmeirenses sabem, né? Eles sabem, né? Porque jogava contra o Palmeiras, ganhava todas, pô. Não, só fala. Mas é isso aí. Eu falei assim, pra eu finalizar as minhas perguntas, um sonho sobre esse assunto aqui regional. Você teria um sonho assim, que, puxa vida, se acontecesse isso, concretizasse dessa forma, eu acho que ficaria perfeito. Eu tenho um sonho particular e um sonho geral. O sonho particular é poder publicar algumas coisas que eu tenho falando de história regional. Legal, isso muito é um sonho bom. muito grande porque eu tenho vários projetos assim, e você tem potencial para isso? De história regional, eu estou correndo atrás de algumas coisas. Se precisar de ajuda, estamos aqui. Até inclusive meus artigos saem no jornal Peruíbe. Um beijo para Maria Amélia, sempre me fala, vai, cadê? Então eu tenho 3 colunas lá, meu Deus. Tem o viés cultural, que eu sempre procuro falar. Tem o lado de lá que eu falo de coisas de Itanhaém. E tem um que eu junto com um amigo meu, que é fotógrafo, que não deixa o samba acabar. Então a gente está falando da importância das rodas de samba, a gente está falando dos instrumentos e tudo mais. Olha lá. E tem aquela coisa, agora já é uma coisa mais geral, que possa envolver todo mundo. Que as escolas abraçassem a educação patrimonial, como abraçou a questão do meio ambiente, né? Qual a dica, a questão do patrimônio é muito importante, com né? certeza. Minha herança, minha identidade. Então, assim, começasse com palestras, depois colocar no próprio currículo, junto com professores de determinadas áreas, que dá para trabalhar essa questão. Né, Sim. E ter visitas técnicas para os alunos em loco, ver onde que tá, o que é. Na época que a gente trabalhava lá no Ruínas, né, tinha um cronograma assim fantástico, no museu também, né, no museu lá em cima. Coisa. Agora a gente faz lá em Itanhaém bastante isso, eles vão lá, as crianças, depois que passou o negócio da pandemia, eles estão indo muito nos locais. E a gente faz essas exposições no museu hoje, no Museu Conceição, são bastante lúdicas para que eles possam também. A gente é muito preocupada com essa integração. Então lá eu já estou realizando um pouco desse meu sonho, dessa coisa de educação patrimonial. Lá em Itanhaém eles abraçam bastante essa causa dessa percepção. Tá bom? Olha só. Tá ótimo. Legal, né? Não, a parte de preservado, que a gente está falando de preservação, mas a gente sabe que o Peruíbe se transformou ao longo dos anos, houve algumas transformações. Eu não vou citar algumas, mas eu queria que você falasse pra gente qual que é a principal transformação que a cidade sofreu, que descaracterizou mais, ou que as principais mudanças, na sua opinião. Por exemplo, o Boulevard, a evolução da cidade desde 60 para cá, que você percebeu? Várias coisas vão modificando, né? Mas é importante, assim, como dizia um versinho uma música do Roberto Carlos, da década de 80, não sou contra o progresso, mas apelo do bom senso. Um erro acho que não justifica o outro, isso que eu penso. Então, assim, tem que evoluir, tem que crescer sim, é muito importante você crescer. Imagine uma outra metáfora, que você é um neto, tá? Atrás de você tem seu pai e tem sua avó.
Então você vai querer crescer sim, vai vir com ideias, mas você vai respeitar o conhecimento do seu pai e o conhecimento da sua avó. Porque eles têm um conhecimento de épocas distintas. Então assim, eu vou morar, por exemplo, na casa da minha avó. Não me dá o direito de ir lá no quarto dela e detonar. Não, o quarto é dela, tem que ser do jeito que ela... Eu quero mudar a sala é de todo mundo, então beleza. Então a gente muda alguma coisa da sala e tal, mas vai preservando algumas coisas. Minha avó gosta do jardim, beleza. Então esse vaso aqui... Esse daqui da minha avó, mas esse vaso fica aqui, é legal, é dela. Mas uma estante com uma modificação e colocar outros vasinhos também é legal. Então deu pra perceber na metáfora? Sim. É importante crescer sim, importantíssimo, mas valorizar o que você tem de passado, o que você tem de memória é fundamental, porque senão você perde a sua identidade. Se você perde a sua identidade, você perde a sua história. Aí perdeu tudo, já era. Né? Então se você mora num lugar que pode preservar essa história, que assim, a gente fez um projeto também, esse projeto acho que foi em 2000 e alguma coisinha, que a gente colocou alguns painéis, foi 2005, 2006, a gente colocou alguns painéis em determinados pontos do centro de Peruíbe. Por exemplo, onde hoje é o prédio da melhor idade, lá, da terceira idade e tal, lá foi a primeira Câmara Municipal, foi a biblioteca, foi um monte de coisa ali, tá? Os primeiros vereadores de Peruíbe, em 1960, 1º de janeiro de 1960, eles foram empossados lá, diplomados lá. Ali no Geraldo Russumano, no antigo prédio que tinha lá. Então, como a gente, infelizmente, não conseguiu manter esse prédio ao longo da história, ele foi derrubado, tá? E outras questões, no meu caso. Então, o que a gente tentou fazer em relação à memória, quando a gente trabalhava bastante essa questão no município? A gente fez painéis, banners, em frente ali para mostrar. Aqui foi isso, e hoje é isso. Tá? É bem legal. A gente teve, não só como patrimônio, isso aí ficou uns 4, 5 anos na cidade, como a gente fez com pessoas também. Na farmácia, por exemplo, o seu Enéas. O seu Enéas foi um grande farmacêutico aqui, na época que não tinha, tinha só um pronto-socorro, não tinha essa coisa era farmacêutico na sua casa, ou antes mesmo era o vagão-trem que vinha uma vez por semana, tá? Com o médico, com o staff. Então, assim, ele foi super importante. Então, onde foi a segunda farmácia dele, ali no edifício Jaqueline, que fica em frente à Monsenhor no Espaço, a gente pegou e colocou uma foto dele e escreveu um pouquinho da biografia dele. Mais um pouquinho para frente, onde tem hoje o Caixa Econômica Federal, foi ali o vestígio de alguma escola, tinha alguma coisa que a gente fez na pesquisa, a gente colocou lá. A gente consultou algumas pessoas antigas de período. Descendo lá, ali onde tem hoje... que teve ali a Colomba, aquela coisa ali, foi a Pensão Santo Antônio. Então a gente tinha uma foto da Pensão Santo Antônio, os Atauros, e a gente tinha a história lá. Primeiro cinema, a gente chegou a colocar no Boulevard ali, isso, a gente colocou uma lá embaixo. Castro, né? Cine Castro, por conta do sobrenome do... tem uma história aí também, do sobrenome, e a gente teve também o Chico Latim. Chico Latim, que a gente falou no programa. E aí também que era... Então tem toda uma história. Tem o Roosevelt, que é um grande pesquisador da história. A igreja matriz também, ela foi construída e modificada, né? Exatamente. Você quer fazer uma igreja, merece... Se liga nessa história. Aí você pode fazer em outro lugar. Mantém aquela que foi criada, feita, né? Dos caiçaras. Exato. Os caiçaras fizeram, não que não merecesse uma igreja bonita, se você também olhar de cima, ela representa a Nossa Senhora Aparecida, o formato dela. Mas em outro lugar, podia ter feito em outro lugar. O São João era de outro ponto da cidade que estava assim. Mas o São João também ele foi muito sofrido, ele apanhou muito, aquele São João é da mesma época do Anchieta, que tem lá em Itanhaém também. Inclusive, segundo Roosevelt, o rosto do Anchieta, que a gente tem lá em Itanhaém, foi tirado do rosto do Geraldo Russumano, que foi o nosso primeiro prefeito, que era vereador de Itanhaém. E foi um amigo dele que tinha uma fábrica, alguma coisa lá na Grande São Paulo, que acabou doando, logo quando o Peruíbe foi emancipado de Itanhaém, a imagem de São João Batista. Isso foi uma briga que na época eu era criança e eu acompanhava bastante. A princípio, São João Batista ficava na frente da praia. Tem uma foto dessa daí do São João assim? Isso. Tem essa foto. Que ele tá assim, como ele veio, o percussor, né? Eis o Cordeiro de Deus. Então ele aponta, né? Ei pra ovelha, que é e pro céu, eis o Cordeiro de Deus. Que ele veio, ele é primo, segundo os históricos da Bíblia, ele era primo de Jesus e veio e batizou e anunciou toda a questão do cristianismo. E aí...
Só que sacaneavam muito. Aí tinha o Padre Vital, que foi um dos padres que ficou bastante tempo. Como assim? Tipo, vandalizavam? Eles colocavam no dedo, amarravam um cigarro no dedo do São João Batista. Vandalismo, Colocavam um chapéu no dedo do São João Batista. Teve uma época que pegaram o São João Batista, amarraram no jipe e começaram a arrastar São João Batista. Que sacanagem, né? E vem de acordo com uma denúncia que aconteceu esses dias lá dos vândalos que estão aí até hoje em Peruíbe. Aí, pô, vamos banalizar nossa cidade, galera. E aí o sonho do Padre Vital era realmente, quando fizesse a matriz, isso foi na década de 70, 76, 77, que fosse colocado lá um lugar onde ninguém fosse mexer. Mais protegido, né? São João Batista, porque... Essa história. E aquela coisa que eu falei do 1501, que foi os padroeiros também, né? Começam bem essa aculturação, essa segunda aculturação. Eu sempre falo que a primeira aculturação foi quando os indígenas encontraram os homens de Sambaqui. Essa segunda aculturação foi quando já foi colocando o nome de santos, então de padroeiros e tal. Nós temos o padroeiro São João Batista aqui, em Cananéia e em Betioga. Lá. Tanto que a gente tem o Forte São João. O Forte de São João é muito bonito lá também. Isso, Betioga já era, né? Estava ligada a Santos e foi a mais novinha, dos 9 municípios, a mais novinha a ser É emancipada. aberto a visitação lá? O Forte São João? É. Sim, pelo que eu saiba, sim. Legal. Eu queria saber de você, Fátima, uma coisa assim que você acredita que Peruíbe tem muitos mistérios, muitas lendas, muitas histórias. A gente já contou vários sítios arqueológicos aqui, incontáveis, né? Você acredita que tem alguma coisa que não foi descoberta, algum mistério que ainda não foi descoberto, algum sítio arqueológico? Esse mistério você se refere à questão de científica? lendas ou de... De lendas eu acredito que já tem vão criando as lendas urbanas também, que é o Castelinho da Prainha. Aquilo lá já é uma lenda urbana, já é uma lenda bem anterior àquela adaptação que eu fiz da lenda da Ariuque, que é uma adaptação e a gente tem as mais antigas, né? E porque esse negócio de lenda também foi muito importante na época das emancipações. Tem o livro da mais. Maya Elkman, né? Que fala das lendas. Professora Alice. Muito bom também esse livro. Então. O Ariu não estava, acho que não está lá, eu peguei de uma outra adaptação, mas ela tem do Portal, tem de uma briga que teve do Guaraú, tem várias. Inclusive o meu TCC de História, da minha faculdade de História, foi sobre as festas e lendas de Peruíbe. E eu trabalhei algumas coisas nesse sentido. E aí você está falando, desculpa, eu perguntei se você acha que existe alguma coisa que ainda não foi descoberta. Sítios arqueológicos sempre. Você, por exemplo, a gente tem 4 aqui, mas se, por exemplo, fizer um estudo, você vai encontrar muito mais. Mapeamento, por exemplo, as próprias ruínas ali do Guarauzinho, né, que o Márcio comentou no começo do programa, eu acredito que se houver um estudo em volta ali, claro, com pessoas informadas, capacitadas para isso, ali com certeza a gente vai achar muita coisa de fragmentos ali naquelas ruínas, inclusive aquelas argolas que são misteriosas. Então, ali, mas sempre antes de... Que aí entra já naquela pergunta que o Márcio perguntou, né? Ele falou. Porque às vezes as pessoas elas têm tanta vontade de ter um fascínio, elas vão criando as próprias histórias. Mas antes mesmo de um trabalho arqueológico, de um arqueólogo ir lá, ele tem que fazer pesquisas, principalmente das cartas, o que foi escrito daquela região. Então, nesse momento, a primeira etapa, os arquivos são fundamentais. O arquivo de São Paulo, né, que tem bastante coisa do estado de São Paulo, apesar que do século XVI muita coisa foi para Portugal. Mas a gente, então assim, são fontes, mas já tem livros, já foram pessoas que foram para Portugal, já pegaram essas fontes. Veio, voltou, né? A gente tem um chamado Aldeamento Paulista, do Petrônio, esqueci o primeiro nome dele, que é muito bom, ele vai também mapeando essas coisas. Então, não só em Peruíbe, mas regionalmente, a gente pode ter muitos sítios arqueológicos. E nessa ideia de achar um sambaqui e ver que não era o mar que parou ali e deixou as conchas, e sim pessoas que foram aglomeradas por vários motivos que ainda são estudados até hoje, a gente tem a ideia essa ideia foi a partir de 1920, século XX. Que aí um grupo de japoneses estudando aqui o Vale do Ribeira, que nós temos um grande acúmulo de sambaquis aqui na nossa região. E essa ideia das argolas ali do Guarauzinho, eu acredito fortemente na história de que ali, se você abre ali, sai um pássaro preto voando, assim, de lá de metálico, é verdade essa história? Eu acho que é verdade, eu acredito nessa. Aí são as lendas urbanas. Igual a loira do você tem um livro, esse daí também é de um autor estudioso também, baseado nessa lenda que ela é oral, né, do Tucano de Ouro. Sim, exatamente. A gente tem um livro da editora Inteligência, inclusive é uma editora aqui da região, tem vários livros, né,
do Marco Mendes. Tem vários livros, e inclusive a Ariel saiu por ele. E ele tem o Tucano de Ouro, que é de um estudioso lá de Iguape. E o legal dessa editora, que me deixa bastante interessada nela, acho interessante, porque ela trabalha os autores aqui da região. Acho que é muito legal. É isso aí. Muito bom, né? Falando das argolas, minha avó contava pra minha mãe passou isso pra mim, que ela lembra dos casarões que tinham ali na Jureia, perto do Tocaio, que abrigavam escravos, tinha muito engenho, alambique, aquela região com bastante... morava bastante gente por lá, né, naquela época. Minha mãe falava que tinha muitos escravos lá. Inclusive, uma vez ela contou, até comentei com a Fátima, que até um tempo atrás tinha uns locais onde tinha os tocos dessas casas. A gente ficou de até lá, a gente não... de marcar para ir até lá, ver se encontrava esses tocos ainda. Indo na pergunta do Guigo de ter algum sítio arqueológico ainda, e nós não fomos. Será que é possível que tenha alguma coisa por lá ainda, Fátima? Olha, o acervo histórico do Museu de Peruíbe, ele foi feito pelo Palácio do Cali, na época que ele estava fazendo doutorado. Foram achados mais de 300 e poucas peças em estudos das fazendas de arroz entre Peruíbe e Pedro de Toledo e Iguape. No século XVIII foi um dos maiores produtores de arroz. E aí tinha coisa dos ingleses, essa coisa toda. Então esses casarões na Jureia existem, as ruínas e tudo mais. Inclusive aqui, indo já para o despraiado ali, em Pedro de Toledo, a gente tem uma fazenda ali também, que ela fazia parte desse contexto. Fazenda São José, se eu não me engano, ficou só a capela, ele foi loteado, ficou a capela... O banner dela no Museu Ferroviário, lá não tinha um banner dela? Das fazendas que estão dentro da Jureia, porque foram de lá que foram tirados os materiais arqueológicos. E então, assim, de fato é isso. Existia essa fazenda de arroz? Existiram e tal. Só que não há vestígio, então assim, eu não posso afirmar, não vi estudos ainda sobre isso, sobre a questão de escravos em Peruíbe especificamente. Teve escravos em Santos, tá? Até a gente teve quilombos em Santos, quando o quilombo do Jabaquara. A gente tem um personagem lá muito forte, que é um português que... Aliás, Santos estava além do tempo em relação a várias coisas no Brasil, nessa época, desse período de transição entre Império e República, inclusive com a abolição da escravatura. Ela foi um dos primeiros municípios a abolir, e a gente tem um líder lá chamado Santos Garrafão. Tem a Brandina, que era uma ex-escrava, a mulher dele, que ajudou muito nessa questão, de novo as mulheres aparecendo. Sim. Então a gente tem a Brandina e o Santos Garrafão. E aí a gente tem, como eu falei para vocês, um grupo enorme já de uma outra situação no Vale do Ribeira do Ouro. Então, Márcio, assim, especificamente, historicamente falando, eu não posso te dizer que em Peruíbe teve escravos e que tem a ver aquela argola. Eu já vi histórias também de que eram de povos fenícios, né? Que a gente sabe que os fenícios foram povos antiguíssimos que viviam na região da Mesopotâmia, daquela parte toda, e que eram os primeiros navegadores, esse fascínio pela navegação. Então, assim, é aquela coisa que a gente entra naquela outra pergunta sua, né? E na outra também. De você vai juntando e vai criando uma coxa de retalho, uma história sua. Mas as fontes são super importantes. É bonitinho contar essas histórias, olha que lindo, em Peruíbe tem fenício, olha e tal. Mas e aí? E a minha veracidade quanto historiador em relação a isso? Exatamente. Você buscou essa informação? Então, a veracidade, né? Aí eu não tenho uma fonte escrita. Então, vamos fazer a arqueologia e antropologia, estudar isso para ver os vestígios que eu acho. Então, tudo é uma questão de estudo, né? Inclusive, aqui num lugar, tem lá a probabilidade de ter os primeiros, porque a gente sabe que em Santos tem alguns engenhos de açúcar, né? Porque a capitania de São Vicente, ela só deu certo por conta do açúcar, assim, da cana-de-açúcar, assim como a de Pernambuco, né? E falam que em Peruíbe há vestígios de um antigo engenho de açúcar, então precisava de estudar ali para ver se de fato é. Assim como há também, me levaram até uma ata uma vez para eu ler, mas eu precisava de mais coisas para... Tá falando de que Peruíbe abrigou ali na Fazenda São João uma das primeiras fábricas de violão, mas até que do Brasil. Caramba. Quando surgiu isso, olha só, curiosidade. Mas e aí, até onde isso é fato? Era violão ou era rabeca? Não, era violão. Violão mesmo. Então aí, como que eu posso dizer isso, né? Rabeca tinha um grupo maravilhoso lá em Canané, tinha uns que ensinavam os meninos. Essa coisa de você ensinar, uma vez eu fui no governo do estado, na época, fazia lá o Revelando Vale, Revelando São Paulo. Depois ficou só Revelando São Paulo, mas quando tinha Revelando Vale, era justamente no período do Corpus Christi, e acontecia em Iguape. E uma vez eu vi e fiquei bastante emocionada, porque eu gosto muito, como Mário de Andrade, de patrimônio imaterial. Eu respeito o material, acho fundamental o material, mas o imaterial é muito interessante. É muito rico, né?
E aí tinha um menino, tinha uns 14 anos, ele estava muito orgulhoso que ele estava dançando lá o fandango, batendo o pé, aquela coisa toda e tal. E aí entrevistaram ele falou assim, olha, essa tamanca, né, tamanca de Caxita, famosa, também patrimônio nosso, ela tinha sido do bisavô, que passou pro avô, que passou pro pai, ele já era a 4ª geração que estava dançando com a mesma. Uma história, hein? Então é toda essa questão, né, de patrimônio, é isso. Isso aí. Mas é isso aí, galera, acabou aqui. Acabei de receber uma notícia triste. Acabou no tempo já? Ah, Vai conversar. pois Só é. queria voltar uma pergunta pra Fátima, que vocês deixaram. Não, mas o nosso diretor aqui acabou de falar que nós Não dá estamos tempo ele perguntar uma curto. coisa, tipo, A última? vai mudar de time? É que É a esse, Fátima, não? a Fátima comentou Assistiu o jogo do Corinthians aonde? Não, a Fátima comentou do Jornal de Peruíbe e às vezes eu pego alguma coisa de lá, falo até com a Maria Amélia, né? Maria Amélia. Peço para a Fátima e a questão da pergunta das transformações, né, a gente lembra que a Praça Matriz foi transformada, a Flórida também. Se você quiser comentar se você gostou ou não, por favor, comente aí nas nossas páginas. E teve uma matéria que eu coloquei lá recentemente, que a Fátima que trouxe à tona. Aonde você colocou? No Garoçá. O Garoçá. Ô, Garoçá. Acessa lá, galera. Que é a questão da calçada do mosaico, só para contar, Fátima, você lembra quando, contar como é que foi feito aquilo lá, a data? Ah, o mosaico dos tubarões Isso, ali, que pô, tem na aquilo é calçada muito da praia. louco, mó da hora aquele negócio. Que pena. Porque no viés cultural eu sempre gosto de trabalhar a memória que a gente tem. Então, assim, nessa matéria justamente era o nome até que uma amiga minha, a Leia, ela sugeriu, assim, a gente conversando, né, ela falou assim, o que tá além do que a gente vê, mais ou menos isso, que a gente tem coisas que a gente passa e a gente não percebe. Que nem quantas pessoas passam naquela calçada do Tubarão, que foi feita na década de 70, 77, por aí, em Sodré. Faz um tempinho. Mesma época lá do Botinho, tem todo um contexto ali. E o Sodré ele era muito preocupado com essas coisas de regionalidade. Do jeito dele, ele mostrou muito isso em algumas das características que ele deixou pela cidade. E uma delas são esses tubarões, em mosaico português, ao longo ali. Era uma coisa para se pensar, né, de tombar, porque é uma identidade. E ali está falando, aqui é Peruíbe. Assim como em alguns lugares, como perto da estação ferroviária, na São Domingos, na subida do Guaraú. Tem lá, né? E tem mais um lugar que tem a Barbatana do Tubarão. Aquela placa que você Em vê frente de ao prédio. Peruíbe. Isso, é um prédio redondo, que você tem a Barbatana do Tubarão e tinha a placa de inauguração de alguma Essa coisa. placa de Peruíbe, pra quem não sabe, então ela é uma barbatana É uma de tubarão. barbatana de Uma tubarão. curiosidade aí, galera. Que Boa. vocês não Tá no sabem. nosso nome. Então, assim, e esses pequenos, grandes detalhes que o poder público pode fazer é uma coisa, é a história patrimonial. Ajudar a preservar, né? Sim, é educação patrimonial Volta naquilo fora que da você falou. escola, porque você tá, aí se o professor tá ligado nisso, ele fala pro aluno, o aluno vai começar a ver com outros olhos, aí quando alguém vai começar a tirar aquelas pedras do mosaico e começar a jogar nas, pode parar. Isso aqui é a identidade. Pô, Então, respeitar. quando Educação você cultural, conhece, e sabe uma lógica, você se envolve com aquilo. Com certeza. Então o viés cultural, que é isso que eu tenho lá no jornal da Maria Amélia, no Jornal de Peruíbe, é para falar não dessa questão regional mesmo, eu gosto de falar regionalmente. Assim como eu tive também, quando o Márcio tinha junto com o Lucas, né, o Bem TV, que eu escrevia, tinha coluna lá que eu fiz sobre as legal. praças, algumas Que é um coisas das sucesso. praças, né, das praças, Da hora. história da praça. Porque a praça é um dos marcos mais antigos, né, praças depois do gabinete, a gente tem um gabinete aqui pertinho. Pertinho. Tá tudo certo. Então, Legal. deixar um abraço pro Lucas, meu camarada aí. Lucas Valeu, e Fê, Lucas. tamo junto. Show. Lucas Galante. É isso aí. Galanteador. Galera, tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Ô Thiago, peraí, o diretor falou aqui pra mim que é pra você enrolar mais 2 horas, tá? 2 horinhas só? Só deixa comigo A então. Fátima não quer ir embora. É um prazer, né, estar com a Fátima aqui, brincadeira. Galera, e assim, Eu valeu, não sei né? se eu perguntar, Foi mas muito eu bom. ficava aqui curtindo a Fátima falando. É uma aula, né? E aí o diretor fala aqui no meu burro, mas tem que Mas perguntar. isso me deixa encabulado. Mas realmente, perguntar, Fátima, de mas coração. Vou deixar eu encabulado. Love is in the air. Mas realmente, assim, galera, Apaixonado pela Fátima. brincadeiras à parte, é um privilégio estar com ela, Fátima, e é uma aula de história que a gente tem aqui, municipal, regional, nacional, enfim, mundial. E assim, podemos ter a plena certeza que para nós foi um prazer, viu, Fátima, Pra estar mim com também. você. Com certeza. E nada mais, nada menos, finalizar o nosso... Não, pera aí, vai Não, rolar. pera aí, não. Vai embora. Pra gente finalizar a nossa... Você é minoria, não vem? Eu vou respeitar porque eu tô
o pessoal não vê aqui pelo cartão. E é isso aí, viu, galera? Muito obrigado. Eu e meus Valeu. pupilos. Eu e meus pupilos aqui. É um prazer. Salve o Corinthians, salve a história, salva tudo, a cultura. Obrigado mesmo, mãe, obrigado. Peter Pan, caixinha, se inscreva, dá o comentário. Aceitamos Pix, patrocínio, cesta básica. Hora de peroba, para os caras de Hora de peroba. É isso aí, galera. Mais alguma coisinha? É só isso? Tá. Poder falar de patrimônio, de identidade, cultura. Agradeço pela oportunidade. A gente que agradece. Tenho certeza que vai rolar um segundo episódio da Fátima, porque tem muito conteúdo. Parte 2. Quem sabe na segunda temporada do Podcast. Não perca, galera. Valeu, tchau, tchau. Abraço. Arquibancada não, Tchau. Aê!